Olá, boa noite pessoal, canal Lightworkers, trabalhadores da luz, mais uma vez aqui com vocês. Vamos iniciar o conteúdo de hoje narrando um depoimento que chegou no e-mail do nosso canal. A nossa querida diz assim: tive um pequeno imprevisto no domingo, meu marido precisou trabalhar e chegou em casa por volta das 20 horas e 15 minutos. O que gerou uma pequena desorganização em horários para mim. Infelizmente, não consegui me organizar 20 minutos antes do horário agendado, conforme solicitado no canal. Mas olhei no relógio às 20h53 e corri para me organizar, pedindo que os meus filhos, um de 11 e a outra de 5, não me interferissem nesse momento porque eles normalmente não podem me ver quieta. Coloquei a música de relaxamento sugerida no canal, deitei confortavelmente e fiquei quieta. Exatamente às 21 horas estava pronta. Em menos de 2 minutos, apaguei. Sério, dormi. Lembro de tentar ficar acordada, mas simplesmente, como se fosse um apagão, dormi. Acordei exatamente às 22 horas, em ponto. Acordei como se tivesse dormido uma noite inteira, disposta, tranquila. Fui ver meus filhos, que estavam bem, organizei para que eles fossem dormir, rotina da casa normal. Enfim, voltei a deitar próximo às 23h30, mais ou menos. Aí tive algumas sensações estranhas. Primeiro, uma pressão no ouvido, algo que sinto às vezes. Quando sinto isso, percebo que tem algo próximo a mim. Algo não positivo, sinto como se a minha energia estivesse sendo sugada. Antigamente, quando sentia isso, rezava. Hoje, já conhecendo um pouco melhor tudo isso, uso a pedra obsidiana. Peço a intervenção dos amigos da luz, mas comecei a sentir essa pressão. Fiz o que comentei, pedi a intervenção da luz, não usei a pedra dessa vez e adormeci. Tive um sonho lúcido, onde acordava no meu quarto como estava, e via um senhor parado na janela, que estava aberta. Esse senhor parecia o Fester, o irmão do Gomes da família Addams. É a melhor forma de descrever. Tinha os ombros grandes, usava um paletó cinza, era careca, os olhos pareciam ter olheiras e eram de cor forte. Ele me disse: estou aguardando para começar a reunião. Como eu não entendi nada, pois não sabia que reunião era, fui em sua direção e quando me aproximei dele, minha intuição pensou: sinto algo negativo. Pedi para fechar a janela, que estava aberta, e quando me aproximei, vi pessoas do lado de fora em pé no meu quintal. Pessoas aparentemente normais, mas os olhos tinham algo diferente, cores diferentes, uma energia diferente. Observação: eu tenho 2 gatos, um gato e uma gata. O Banguela é o gato preto e a Sandy é a gata cinza com branco. Isso é um ponto importante. Voltando ao sonho. Quando vi essas pessoas no meu quintal, foi algo muito estranho. Lembro da sensação de medo e desconforto. Foi então que o meu gato Banguela pula do muro até a calçada, próximo onde estão essas pessoas, e elas saem correndo. Sim, demonstraram incômodo com a presença do gato. A Sandy pula na sequência e todos vão embora. Apenas uma mulher de cabelos dourados, presos como se fossem um coque, e olhos verdes. Ficou me olhando, me encarando, até que saiu sem nenhuma preocupação. Diferente dos demais que saíram correndo, como se tivessem algum tipo de medo. Nesse momento, acordei no meu quarto, levantei, fui à janela, onde tem um pequeno vão aberto. Não posso dizer se já estava com esse vão aberto ou não, pois meu marido não se lembra e às vezes deixamos mesmo um pequeno vão aberto. Mesmo que nesse dia estivesse chovendo, o que de costume, fechamos, mas não posso afirmar. O que me chamou a atenção é que a minha casa no sonho era exatamente como é a minha casa. Meu quarto, meu quintal, o muro,
A forma como meus gatos agem foi algo muito real. Depois de fechar a janela, pedi proteção. Agradeci pelo cuidado e pelos meus gatinhos. Gratidão por tudo, não sei o que foi e sou sincera em dizer que não tenho ideia, mas sei que tive uma proteção ali. Ontem e hoje me sinto normal. Não percebi nada de diferente, mas achei importante relatar e compartilhar isso com vocês. Muita luz, abraços. Querida, gratidão em primeiro lugar pelo envio da sua experiência, por compartilhar o que você vivenciou com todos nós. Interessante é que já é o segundo relato onde as pessoas enviam comunicando que gatos da pessoa, gatos que viviam na casa, que vivem na casa, interferem em relação aos seres regressivos. Com certeza, tentaram tirar o seu foco do procedimento, mas não conseguiram. Seus gatos acompanharam você em desdobramento, porque eles veem o que não conseguimos ver. E uma hipótese, talvez você tenha visto seus gatos, mas podem ter sido os felinos tomando a forma dos seus gatos, protegendo você enquanto o procedimento continuava. Mas algo posso afirmar com certeza: ao longo da semana, o procedimento continuou se realizando no seu corpo energético. Então, essa pessoa que você viu não tinha uma energia positiva, as que estavam do lado de fora também não. Essa mulher que você viu é de uma espécie arrogante, é uma espécie enganadora, então ela se afastou por orgulho, devagar, para não demonstrar medo como os outros. O nosso conselho é: confie, continue nos seus processos de expansão da consciência e despertar, porque a sua intuição já está muito maior do que há alguns anos atrás. Gratidão pela sua vida e pela sua existência na nossa linha do tempo. Se você desejar acrescentar algo a essa nossa interpretação, você pode novamente nos enviar um e-mail que nós narraremos aqui. O nosso conteúdo de hoje é simples, mas ao mesmo tempo é complexo. Depende de como a sua mente vai receber essas informações. Nós fizemos pesquisas para compor este conteúdo. Nós não somos especialistas, nós estamos apenas compartilhando com vocês nossas pesquisas e estamos abertos para ouvir as suas. Vocês podem enviar um e-mail para o nosso canal, ao invés de deixar comentários enormes no vídeo, você pode colocar simplesmente: estarei enviando um e-mail ao canal. E nós teremos todo carinho, todo cuidado em ler o seu conteúdo e responder a você a contento. O nome desse conteúdo de hoje é Concepções Milagrosas na História. No conteúdo, vamos falar sobre concepções, ou seja, nascimentos milagrosos, que foram registrados na nossa história como humanidade. O primeiro, é claro, e o mais conhecido e importante, foi o de Jesus, que foi concebido pela intervenção do Espírito Santo, sendo Maria escolhida para ser a sua mãe virginal. O nascimento de Jesus foi anunciado a Maria pelo anjo Gabriel, e ele disse que a criança deveria ser chamada de Emanuel, que significa Deus, uma divindade, conosco. Nós fizemos uma pequena pesquisa, prestem bem atenção. Nós respeitamos todas as religiões. Não tome este conteúdo como uma falta de respeito, uma heresia, ou como uma tentativa de eliminar a sua fé, porque tudo isso não existe. Nós fizemos pesquisas e você pode fazer a sua pesquisa
em cima da nossa. Quando o anjo disse que o nome dele deveria ser Emanuel, nós fizemos uma pesquisa e o nome em latim seria Immanuel, I-M-M-A. Ima, para os sumérios, significava o sistema reprodutor feminino. Anu, já sabemos que era o rei do planeta, de onde vieram os Anuna, nós já sabemos, e a terminação com El significa divindade, criação. Temos um vídeo chamado Jesus Quântico e mais outros 3 falando sobre Deus. Todos os links estarão na descrição e nós aconselhamos veementemente que vocês vejam esses 4 vídeos. É muito importante para compreender melhor o quebra-cabeças e entender o conteúdo de hoje. Que vocês podem perceber, estou tendo muito cuidado com as palavras que eu estou usando. Não estou aqui afirmando que Jesus era um Anunnaki. Sobre Jesus, você saberá a posição do canal vendo o vídeo Jesus Quântico. E Deus é o nome que a humanidade deu ao todo, à fonte criadora. Então, continuando, o nascimento de Jesus está em conexão com a exegese desta profunda crença no cristianismo. O segundo seria Perseu, que era filho de uma humana, e de Zeus, que tomou a forma de uma chuva de ouro. Você não pode achar absurdo que uma humana tenha sido engravidada por uma chuva de ouro e tenha dado à luz a um semideus, se você acredita na inseminação de Maria. São fatos surreais. Mas se nós cremos na primeira possibilidade, por que as outras possibilidades não podem ter acontecido ao longo da nossa história que nem conhecemos totalmente, que foram situações escondidas de nós? Temos também a Virgem Rhea, sendo engravidada por Marte. Dele nasceram gêmeos, Rômulo e Remo, que foram amamentados por uma loba, e segundo a história, Rômulo foi o fundador de Roma e a sua mãe era uma sacerdotisa virgem consagrada à deusa Vesta. Ressaltamos que esses exemplos são parte da tradição de culturas, esses 2 exemplos, culturas consideradas pagãs, mas são extremamente similares em outras partes. De que forma uma virgem pode conceber sem perder sua condição original, senão passando por um procedimento cirúrgico, a cesariana? Tal assunto era considerado sagrado pelos antigos gregos e romanos, ou seja, um corpo humano feminino ser inseminado de forma milagrosa. E uma ressalva: a cesariana surgiu no parto do imperador César. Por isso, o nome cesariana. Uma coisa que também queremos ressaltar é a seguinte: preste bem atenção. Na nossa história, que conhecemos como humanos, o nascimento, no primeiro caso, o nascimento vindo de Maria, foi aquele que mais tarde deu origem ao cristianismo. Não houve o perseualismo, não houve o romalismo ou remolismo, se é que vocês entendem. Vamos explicar isso melhor mais tarde. Tais eventos elevam as mulheres terrenas ao estado de santas ou deusas, e o estado dos seus filhos, tomando Rômulo como exemplo, a tradição conta, através do historiador romano Lívio, que um dia Rômulo estava revisando seu exército
quando formou-se uma grande tempestade e entre raios, trovões e nuvens muito espessas, ele foi elevado e se uniu aos deuses, não retornando mais. É claro que, nas pesquisas, conhecendo os livros sagrados, nós sabemos que Jesus, ele subiu em uma nuvem e os anjos falaram, prestem atenção, na mesma nuvem que vocês estão vendo ele subir, na mesma nuvem ele irá descer. Não podemos deixar de achar similaridade também, não na concepção, mas sim na tomada de Elias, o profeta, quando subiu em uma carruagem de fogo, sendo separado do profeta Eliseu. E também podemos lembrar do avistamento incrível do profeta Ezequiel, descrito no primeiro capítulo do seu livro, que entrou no cânon bíblico. E se você tentar entender ou tentar desenhar o que ele descreveu, será extremamente difícil. Esse conteúdo não é para refutar religiões, não é um conteúdo herege, não é um conteúdo desrespeitoso, isso não faz parte de nós, não está indo contra a fé de ninguém. E para quem nos visita pela primeira vez, eu quero informar que fui pastora por muitos anos, nasci em berço evangélico. Então, quem está falando aqui, particularmente agora, a Cláudia, não é uma pessoa que ouviu falar, é uma pessoa que fazia ministrações na igreja de manhã, de tarde, de noite, que era líder de um grupo de diaconia, que era líder do grupo de jovens. Fiquei com o grupo por 1 ano e depois comecei, com a unção de presbítera, a pastorear a igreja na ausência do bispo. Então, quando você enviar o e-mail com a sua dúvida, com a sua refutação, nós podemos conversar de uma forma bem tranquila, porque eu não terei problema algum em entender você. Ok? Então, mais uma vez, este conteúdo é para reflexão, não está indo contra a fé de ninguém, lembrando que a minha fé não foi embora. Eu tive sim que desconstruir muitas crenças, velhas crenças. No início eu tive muita preocupação quando o canal iniciou, porque vinha à minha mente, Cláudia, você está desvirtuando as pessoas, você está tirando a fé das pessoas, você vai para o inferno de cabeça para baixo. E depois eu fui tratada nesse sentido e eu vi que as verdades inconvenientes e a programação da tridimensionalidade realmente nos leva ao conflito. E quando estamos em conflito, nós paralisamos, nós não conseguimos fazer nada em qualquer área da nossa vida. Ficamos confusos. E eu tive que resolver isso comigo para continuar dando andamento à minha missão e ao canal junto com os demais que me acompanham. Me foi reforçada a ideia de que o conhecimento da verdade, que para os adormecidos é inconveniente, é libertadora, pois quando conhecemos a verdade, debaixo da verdadeira luz, nós temos entendimento, e o entendimento que não mata, não sufoca, não castra a nossa fé. Ao contrário, a nossa fé aumenta muito mais, porque nós temos um conhecimento mais profundo da fonte criadora e nós voltamos a ter uma conexão muito maior, porque nós não dependemos de terceiros para acessar a fonte criadora. O conteúdo de hoje pode ressoar no seu coração ou não, mas pedimos que não o exclua, não o aborte, não se sabote. Ouça até o fim e faça a sua pesquisa. Não negue as informações imediatamente,
porque você estará sendo radical, como outros radicalistas dentro da religiosidade. E quem acompanha o canal sabe que nós temos falado desde um passado muito longínquo, no início da história da humanidade, e fica difícil agora explicar a você que nos visita pela primeira vez, pela segunda ou pela terceira, o conteúdo todo que faz com que o conteúdo de hoje tenha algum sentido. Então nós pedimos gentilmente, antes que você escreva o seu comentário ou nos chame disso ou daquilo, você procure os outros conteúdos no canal e continue sua pesquisa. Se não está fazendo, comece a pesquisar. Porque quem pesquisa é um buscador. Não é uma pessoa que está na zona de conforto. É uma pessoa que quer respostas. E aquele que quer respostas, muitas vezes recebe a resposta, mas inúmeras perguntas surgem no lugar delas. Então, seguindo aqui, isso é muito visto, falando de registros históricos e da cultura de civilizações antigas. Isso é muito visto quando o assunto também envolve história. Jesus nasceu em um lugar humilde, numa manjedoura. Rômulo e Remo foram alimentados por uma loba. Krishna nasceu de uma humana chamada Devaki, que foi inseminada por Vishnu, descendente dos deuses. Então, estes são exemplos de concepções milagrosas de nascimentos virginais registrados em diversas ocasiões da nossa história como humanidade, e alguns considerados como lendas. Entretanto, os deuses sempre estarão presentes dada a importância do assunto. E é preciso que você entenda o seguinte: o sistema, ele é baseado num tripé. Apenas num tripé: religião, política e economia. Como eles poderiam criar o tripé da religião? Através de histórias ao redor de todo o mundo, que levasse as pessoas a se adaptarem e a acolherem a fé, acolherem a crença daquilo que mais lhes ressoa. Então nós respeitamos os espíritas, os budistas, nós respeitamos os cristãos, nós respeitamos os umbandistas, nós respeitamos todos que professam alguma fé aqui. Nós estamos apenas mostrando a você a origem da sua crença. Porque quando a religião foi criada, era justamente para tirar a humanidade do foco de alguns livros que não foram inseridos no cânon bíblico. Outras culturas antigas diversas não usam a Bíblia, mas usam textos sagrados. E esses textos sagrados são muito antigos, são repassados de geração em geração. Então, é preciso pensar de uma forma que a nossa mente pense aberta, mas não tão aberta a ponto que o cérebro caia no chão. Eu costumo falar muito isso. Na história do Egito Antigo, Horus, por exemplo, nasceu de uma virgem 3.100 anos antes de Cristo. Ele caminhou sobre as águas, ele morreu, ressuscitou depois de 3 dias. Mitra, no zoroastrismo, nasceu de uma virgem no dia 25 de dezembro, morreu e ressuscitou no 3º dia. Então o canal está desvalorizando, tirando a crença, menosprezando Jesus. De forma alguma. Nós estamos mostrando um diferencial. Nós estamos mostrando que há milhares de anos, antes que o anjo chegasse a Maria e desse a informação de que ela foi a escolhida para ser mãe de um ser sem participação de pai, isso já vinha acontecendo ao longo da nossa história, desde os primórdios.
mas nunca deu certo na criação do tripé do sistema. Então a religião começou a ser considerada e respeitada como um tripé do sistema quando o cristianismo foi confirmado, e do cristianismo veio o catolicismo, o islamismo. Tudo isso é muito válido, mas vemos que o religare, que significa religião, que é unir o homem a esse todo, a essa fonte criadora, pouquíssimas pessoas conseguem isso, porque a religião, seja ela qual for, ela não muda a pessoa pela quantidade de rituais que ela faz, pela quantidade de orações que ela faz. O que muda? O coração. Se uma pessoa, em qualquer religião, ela tiver fé suficiente na fonte criadora, ela é atendida. E se ela não foi atendida, é porque o que ela queria não era o que ela precisava. Nós temos uma tendência a olhar muito tridimensionalmente, mas o todo, a fonte criadora, conhece todas as coisas e nós não sabemos nem o que vai nos acontecer daqui a 10 minutos, a 1 hora, amanhã. Nós não sabemos, nós não temos conhecimento de nada, nós não temos essa vidência. Como vocês já sabem, o canal ele é imparcial. Algumas pessoas já colocaram em comentários que eu tento tirar das pessoas, da mente das pessoas, a ideia de religião. Não, eu respeito muito a religião que a pessoa segue, mas o canal tem uma missão, é despertar a pessoa e iniciar o processo de expansão de consciência, que não é fácil. Descobrir algumas coisas e desconstruir estas velhas crenças em nós não é fácil, não é rápido, dói e dói muito. Apresenta na nossa mente muitos conflitos e para seguir em frente é um trabalhão. Então nós não estamos aqui desrespeitando a crença de ninguém. Vamos apenas citar um depoimento aqui, fechando este conteúdo, não para condenar nem criar dúvidas, mas para fazer você pensar. Lembrando que, lá na Grécia, Sócrates, quando fazia os seus debates socráticos nas ágoras, nas praças, e as pessoas paravam para ouvi-lo e começavam a refletir, começavam a pensar sobre o que ele falava, a elite não gostou e condenou Sócrates por tentar fazer o povo pensar. O conteúdo diz assim, desse depoimento: já era noite e estava me preparando para dormir. De repente, em nosso quarto surgiu um homem alto, musculoso, loiro, parecia um ser nórdico. Não vimos nenhum flash de luz, nada disso. De repente, ele estava lá e perto de mim. Assim que eu percebi, ele me fez vê-lo como um reptoide. E eu pensei, por isso ele é tão alto e não é loiro, é um reptoide. Mas enquanto eu pensava, ele inseriu uma mensagem na minha mente e tudo aconteceu muito rápido. Ele disse telepaticamente que controlam os humanos através das religiões, que elas foram criadas assim como o sistema de crenças, em cada uma, porque cada uma tem um propósito específico. Então eu pensei, que terrível isso, manipular a vida das pessoas, e pensei nas minhas vizinhas, são bem devotas, então novamente, como se controlasse os meus pensamentos, ele foi bem autoritário e me disse, não interfira. E se foi. E eu fiquei ali parado, sem saber o que fazer. 4 meses depois que eu tive essa experiência, tive uma crise de enxaqueca, que com certeza foi a pior que tive na vida. Mas dentro dessa crise de enxaqueca,
eu me vi dentro de um templo. Eu vi um corredor e conforme eu ia andando por esse corredor grande, eu vi salas, cadeiras. Então, em um local eu vi um bebê, pequeno, magro, delicado, com manchas na pele, e eu pensei, não é um bebê humano, é um híbrido. Vi algo como uma piscina e um ser saindo dela, feito de água, mas em forma humanoide. Mas me passava um tipo de energia que me fez fugir dele, mas eu fugi com o híbrido nas mãos. Eu peguei aquele bebê e fugi. E me encontrei em outra sala e havia um ser parecido com louva-a-Deus, alto, com olhos grandes, e eu não sei por que comecei a correr novamente pelo corredor gritando: Mantídio, Mantídio, louva-a-Deus, louva-a-Deus. Todos correram para fora do templo e eu me vi sozinho com aquele bebê nas mãos. Apareceram 3 raps, machos, altos, usavam um tipo de capa e só. E eu achei a imagem repulsiva. E me falaram à mente. Eu vi a Terra em uma holografia e eu ouvi que eu tinha que ter respeito por eles, pela natureza deles, e que humanos devem mostrar respeito na presença deles, e começaram a contar uma história supostamente bíblica, e foi algo muito surreal, muito doido. Eu me senti negativo, aquilo ali falando e falando na minha cabeça. Resisti como pude na minha mente, pensando, eles querem parecer superiores, fazer os humanos se sentirem um nada, faz parte do modo operandi deles, da espécie, mas de repente eu não vi mais o bebê nas minhas mãos, em parte alguma. Ele tinha desaparecido. E eu estou dando este depoimento sentindo intensas dores físicas, porque eu acredito que essa comunicação me fez sentir assim, iniciando com dores, permanecendo com dores e terminando com dores. Eles disseram que várias histórias nossas não são reais, são um grande engano, pois eles manipulam muito o psicológico da humanidade. E isso nos faz lembrar do tipo do implante que foi detectado no último procedimento de retirada de implantes. Então, já vemos aí um implante em forma aracnoide, não é? Implantado por Greys, que são controlados pelos raps. Então, como nós nunca tínhamos visto esse tipo de implante, nós colocamos o nome desse implante, dessa tecnologia, que nos foi permitido ver pelos arturianos, é um implante parecido com pernas de aranhas, não é? Conectados à mente, influenciando a mente da pessoa. E isso nós não procuramos, esse depoimento veio até nós, né? Isso nós estamos comentando para um melhor entendimento. Se você encontrar alguma resistência, pare, medite por algum tempo ou passe alguns dias sem tocar nesse assunto e depois volte, tente ver esse vídeo novamente. Leve em conta que controlar é uma tática deles e eles sabem controlar, dominar, conquistar muito bem. Ele também falou que em toda a cultura antiga haviam templos e sacrifícios, rituais e tradições. Isso nós não podemos negar. Tais nascimentos, com todo respeito, sem sermos condenados, precisamos pensar a respeito de cada um, porque nós não falamos sobre todos, pegamos alguns exemplos, então precisamos pensar na nossa condição humana. Uma pergunta: se nós estivéssemos na forma humana, em desdobramento, nós salvaríamos um bebê híbrido, colocado ali à disposição como se fosse uma oferenda para os raps? Será que haveria empatia no nosso coração? Envolvidos no engodo estão os Greys, híbridos já adultos,
os seres nórdicos, os reptoides, os que quase nunca aparecem, mantídeos. Então, este é um dos assuntos mais sérios, repetindo, que compartilhamos aqui neste canal. E isso demanda coragem da nossa parte, confiança em vocês para que possam entender o conteúdo e demanda também respeito e busca um entendimento a respeito dessas informações, sabendo, compreendendo, entendendo que o processo de despertar nos leva à desconstrução de velhas crenças, mas não desconstrói de forma alguma a nossa fé. Ao contrário, nossos processos nos fortalecem e essa fé e essa confiança nós dirigimos diretamente ao todo, à fonte criadora, sem intermediários. Repetimos, sem intermediários. Dentro da espiritualidade, muitas pessoas ainda não entendem isso, porque ao invés de se conectarem diretamente à fonte, só à fonte, ainda estão com as fichas, acreditando que a salvação vem das mãos de Sananda, das mãos de Astacheran, na mão dos pleiadianos, que naves vão descer e vão fazer isso, vão fazer aquilo. Engodo, mentira, inverdade. Não continua isso sendo uma velha crença, mesmo dentro da espiritualidade, tendo em vista que a transição de dimensão da humanidade depende de nós e não é a responsabilidade dos outros? Eles podem nos ajudar, mas a responsabilidade é nossa. Parece até uma provocação inserir na mente humana a ideia de que só determinadas pessoas que pensam em uma determinada forma serão salvos, enquanto a Terra será deixada para trás por penitência, por castigo, para sofrimento, para passar por tribulações que nem chegamos a imaginar quais. Se esses seres regressivos manipulam o sistema, claro. Se manipulam as crenças, com certeza. Vamos permitir que continuem? Aí a resposta é pessoal. Depende da sua pesquisa e do que ressoar no seu coração. Não é fácil desconstruir essa programação, mas ela não vai abalar a sua fé. Pelo contrário, vai deixar a sua fé muito mais forte. Você não vai confiar mais em deuses, em deusas, senhores, senhoras, mas você não precisa de intermediários para a sua conexão com a fonte criadora. Você está entendendo? Porque ela é tudo em todos nós. Ela está acima de tudo isso. Essas respostas só você poderá responder depois de refletir, refletir e refletir por um bom tempo. E depois de refletir, refletir e refletir novamente. Refletir é pensar profundamente a respeito de algo. Não é por impulso responder qualquer coisa, porque você estará respondendo aquilo que a sua mente vai produzir por causa da programação 3D. Refletir é pensar, é pesquisar, é analisar. Então não se apresse. Reflita, faça as suas pesquisas. E se desejar, envie um e-mail para nós e nós conversaremos com você. Nós explicaremos muitas coisas. Nós tentaremos dar todo o suporte a você em caso de conflitos e ouviremos também a sua opinião, caso ela não concorde com a nossa pesquisa. Só pedimos, por favor, não coloque a sua opinião enchendo o comentário de palavras que parecem testamentos, porque demandam tempo para ler e você pode fazer isso de uma forma particular, mandando para o nosso e-mail e depois nós vamos narrar a sua pergunta e a nossa resposta em vídeos posteriores. Se desejar, continue conosco, mesmo depois desse vídeo. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento. Você sabe o que é discernimento? É saber separar as coisas.
e que você saiba separar as coisas, principalmente dentro, imerso, da verdadeira luz.